E hoje chegamos à grande final do Caleidoscópio em português. Temos connosco aqui os 8 finalistas. Vamos conhecê-los? Luís Vaz de Camões. Eu chamo-me Jovi Costa. Eu chamo-me Andrea de Melo Fernandes e nós somos na escola St. Xavier's, MAPSA. Sofia. Eu chamo-me Vanessa Almeida. Eu chamo-me Santia Fernandes. Nós somos da Our Lady of the Rosary High Secondary School de Anupar. Papoilas. Eu chamo-me Caroline. E eu chamo-me Coral. E nós somos do Carmel High Secondary School. Os Invencíveis. Chamo-me Ebna Vaz. Eu chamo-me Christine. Somos da Rosary High Secondary School, Naveli. Uma salva de palmas para todos eles. E eu sou Nalini Elvin de Souza e estou aqui no estúdio e aí com vocês em casa para decidir quem são os grandes finalistas desta partida. Vamos começar então com a primeira partida. Os nossos finalistas têm perguntas de saúde e exercício físico, que valem 6 pontos, perguntas de gramática, que também valem 6 pontos, e perguntas de desporto, que valem 4 pontos. Vamos começar da esquerda para a direita. Vamos, portanto, começar com o Luís Vaz de Camões. Saúde. A primeira pergunta de saúde e exercício físico. A sede da Novartis localiza-se em A. Na Suíça, B. Na Suécia, C. Na Índia. A. Na Suíça. Muito bem, 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Equipa Sofia? Saúde. A segunda pergunta de saúde para a equipa Sofia. Um dos exemplos de uma atividade física moderada no dia-a-dia é A. Jogar futebol, B. Cortar a relva, C. Caminhar com um passo acelerado. Uma atividade física moderada. B. Cortar a relva. Muito bem, 6 pontos para a equipa Sofia. Está, Sofia. Papoilas? Uma pergunta de saúde. Vamos para a terceira pergunta de saúde e exercício físico. O continente mais afetado pela malária é A. África, B. Europa, C. América. A África. Muito bem, 6 pontos para a equipa Papoilas. Eu sou Sirius. Os Invencíveis. Saúde. E vamos para a quarta pergunta de saúde. O yoga é bom para as crianças porque A. Promove a disciplina, C. Aumenta a energia física, C. Diminui a criatividade. A. Promove a disciplina. Muito bem, 6 pontos para a equipa Os Invencíveis. Começámos bem, todos eles com 6 pontos. Uma salva de palmas para todos eles. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido a comunicar. Never. For that matter, not only language, anything else, never too late to learn anything and pick up new skills in life. I like Spanish music a lot. So we used to bring songs to the class and we used to listen to it and then translate it. My family studies, plays, communicates in Portuguese, so I want to learn it. Spanish, as everybody knows, is the language of love. I don't believe anybody else in Goa could do a better job. Adiós amigos, buenos días, hasta luego. Vamos então à segunda parte, o mesmo tipo de perguntas, mas agora vamos começar da direita para a esquerda. Os Invencíveis. Saúde. Saúde. Esta é a quinta pergunta de saúde e exercício físico. Os jovens devem fazer diariamente A. 2 horas de atividade física, B. 1 hora de atividade física, C. 20 minutos de atividade física. C. 20 minutos de atividade física. Não!
20 é muito pouco. Qual era a resposta certa? 1 hora de atividade física. Oh, não faz mal. Bem, vamos para as papoilas? Pergunta de saúde. Esta é a 6ª pergunta de saúde e exercício físico. Um dos exemplos de uma atividade física rigorosa é A. Subir as escadas, B. Nadar, C. Lavar o chão. Uma atividade física rigorosa. B. Nadar. Muito bem, 6 pontos para a equipa Papoilas. A equipa Sofia? Saúde. Vamos então para a 7ª pergunta de saúde. O yoga, A, é conhecido apenas na Índia, B, é conhecido em todo o mundo, C, é conhecido apenas na Ásia. Onde é conhecido o yoga? É conhecido apenas na Índia. Não, não está certo. É conhecido em todo o mundo. A resposta correta era a resposta B. Bem, vamos à última equipa? Saúde. Vamos para a 8ª pergunta de saúde e exercício físico. E a pergunta é: o yoga existe A. há mais de 200 anos, B. há mais de 1000 anos, C. há mais de 10.000 anos. Há quanto tempo é conhecido o yoga? Há mais de 200 anos. Está certo, público? O yoga é conhecido há 200 anos? Não? Então há quantos anos é que é conhecido o yoga? Há mais de 1000 anos era a resposta correta. Esta segunda parte não correu tão bem, não é? Não faz mal. O Dr. Oscar Rebelo é um médico bem conhecido de todos os goeses. Ele não está aqui connosco no estúdio, mas nós fomos ter com ele. Para ter boa saúde, a gente da Goa precisa de comer bem, mais hortaliça, mais fruta, menos sopatel e feijoada. Tens de exercitar, tens de andar e tens de estar mais jovem, mais feliz, e a gente tem boa saúde com isso. Boa sorte! Terminamos a segunda parte do caleidoscópio e vamos agora para a terceira parte do caleidoscópio. Temos 6 perguntas de cultura geral. Cada pergunta certa vale mais 6 pontos, mas cada pergunta errada vale menos 6 pontos. Todas as equipas têm um buzzer, eles já sabem. Se souberem a resposta, tocam no buzzer. Eu chamo pelo nome da equipa e só depois dão a resposta. Combinado? Sim? Então, vamos começar? A primeira pergunta de cultura geral. Moçambique, país africano onde vive uma importante comunidade indiana, tem na sua capital uma das mais vibrantes e cosmopolitas cidades do continente. Como se designava antigamente a capital? A. Lobito, B. Lourenço Marques, C. Luanda. Equipa Luís Vaz de Camões. B. Lourenço Marques. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Vamos para a segunda pergunta de cultura geral. A pergunta é: BIC é uma das mais importantes marcas do sucesso económico e financeiro de Angola. A que setor empresarial pertence? A. Banca, B. Pescas, C. Agropecuária. Papoilas? A. Banca. Muito bem, 6 pontos para a equipa Papoilas. Vamos agora para a terceira pergunta de cultura geral. A Petrobras é uma das marcas brasileiras mais conhecidas no mundo, sendo patrocinadora de eventos desportivos como o Fórmula 1. Em que setor económico desenvolve a sua atividade? A. Petróleo, B. Pescas, C. Cerveja e bebidas. Papoilas? A. Petróleo.
Muito bem, são mais 6 pontos para a equipa Papoilas. Vamos para a quarta pergunta de cultura geral. E as papoilas estão muito entusiasmadas, mas os invencíveis estão muito caladinhos. O príncipe Dom Pedro I, filho do rei português Dom João VI, declarou a soberania do Brasil em 1822, nas margens do rio Ipiranga. Em que dia se comemora a independência deste enorme país do continente sul-americano, antiga colónia portuguesa? A. 7 de setembro, B. 14 de julho, C. 25 de abril. E são as papoilas, mais uma vez? A. 7 de setembro. Muito bem, são mais 6 pontos para as papoilas. Vamos para a quinta pergunta de cultura geral. Apesar de nunca ter visto nenhum dos seus escritores premiados com o Prémio Nobel da Literatura, o Brasil possui uma literatura riquíssima. Alguns estão entre os mais lidos do mundo. Como se chama o autor do livro O Alquimista? A. Paulo Coelho, B. Jorge Amado, C. Mia Couto. Luís Vaz de Camões. A. Paulo Coelho. Paulo Coelho, são 6 pontos para o Luís Vaz de Camões. Bem, vamos para a última pergunta de cultura geral. Estão prontos? Autor de um único livro, A Peregrinação, Fernão Mendes Pinto conheceu no Japão uma das mais importantes figuras da vida cultural e religiosa goesa, tendo-se tornado seu grande admirador. Quem foi? A. Abade Faria, B. São Francisco Xavier, C. Luís de Menezes Bragança. Luís Vaz de Camões. A. Abade Faria. Não está correto, são menos 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. A resposta não estava correta. Qual era a resposta correta? São Francisco Xavier. E chegamos ao fim da terceira parte do caleidoscópio. Vamos ver as pontuações. E já temos aqui as nossas pontuações. Quem é que vai à frente na nossa grande final? São as? Papoilas. São as papoilas com 30 pontos. Palmas para eles. Elas. Em segundo lugar, temos Luís Vaz de Camões com 12 pontos. Empatados temos a equipa Sofia e os Invencíveis.